Oi, gente, boa noite, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe cada um de vocês, amém? É, a gente acontece cada coisa, né? E a gente se surpreende, né? Esses dias eu não vim porque o motivo. A posição por exemplo, no celular, muita coisa, e foi indo, foi empurrando. Falei, meu Deus, eu não posso estar parando, eu tenho que continuar, a obra não para, né? E eu senti hoje, então eu tô vendo estudando muito José, tô em Gênesis, eu falei que tô estudando em Gênesis, né? E já tinha falado sobre o propósito de colocar no meu coração. E essa história de José é maravilhosa, porque eu vi estou estudando José, né? E é claro que eu não vou ministrar toda a história de José, mas até a parte que ele é governador, porque tem outra parte do desfecho da história ainda, dos irmãos, né? E aqui na história de Gênesis 40, no Gênesis 40, não, peraí, Gênesis, vamos lá. Conta a história que em Gênesis José é vendido pelos irmãos, né? Aqui não, conta a história que Jacó no Gênesis, você sabe que Jacó ele habitou na terra das peregrinações, né? Gênesis 17, tá? E seu pai na terra de nas peregrinações de seu pai na terra de Canaã. Essa história de Jacó, a gente sabe que José, quando tinha 17 anos, né? A gente sabe que José é o filho que Jacó mais gostava, né? Que era o filho da mulher amada, né? Raquel. E também teve Benjamim, que ela morreu depois de parto, né? E só que Jacó, como amava mais José do que os irmãos, isso já causava um ciúme muito grande aos irmãos de José, né? E ele ficou mais com ciúme de José quando o pai, Raquel, fez a túnica e presenteou José. E isso foi mais um motivo de irá com José, mais ciúme. E só que José, ele sempre estava junto com os irmãos, mas os irmãos sempre ignoravam a presença de José e não gostavam da presença de José, porque achavam que José, é claro que o pai sempre pedia Jacó para José, né, para estar sempre observando os irmãos. E José não gostava muito dessa situação, mas o pai confiava só em José, né, que era mais de confiança, né? E aí José relatou para os irmãos, quando ele estava com eles lá no campo, na casa ovelhas lá, né? Ele contou para os irmãos que ele odiaram mais José ainda, né? Que ele teve um sonho, relatou seu sonho, né? E aí disse José: é, sonhei que já estávamos no feixe do campo, eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes odiavam e se inclinavam perante a mim. Então eles disseram aos seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós? Ele falaram: sobre nós dominarás realmente, e com isso tanto mais odiavam, por causa dos seus sonhos e das suas palavras. E aí ele também sonhou que teve outro sonho, e referiu aos seus irmãos, dizendo que sonhei também com o sol e a lua, e elas se inclinavam perante a mim. Até o pai de Jacó perguntou: então eu e seus irmãos, meu filho, a gente se o senhor tivesse, nós vamos se inclinar perante a ti em terra? O pai falou Jacó e seus irmãos. E seus irmãos tinham ciúmes, né, do pai, né, eles ficavam morrendo de ciúme. Então um dia os irmãos foram para sentar em Siquém as ovelhas, né, e Israel, né, falou a José para não para que fosse atrás dos irmãos, né, do rebanho dos irmãos, né, e Siquém e vai ver vai ter eles e responde José: eis-me aqui. Ele vai, né, o pai falou: vai agora e vê se estão bem seus irmãos, né, que o pai que gostava que José fosse lá dar uma olhadinha, tá vigiando os irmãos, né, e aí José foi. Só que chegou lá, eles já avistaram José e já começou ali já a trama dos irmãos, né? E os irmãos já não estavam gostando muito do José vindo atrás deles, né? E eles ficaram falando, né? E José seguiu os irmãos até Dotã. E eles já viram José, já ficaram ali falando e já ficaram assim: lá vem o sonhador, né? Falaram para uns para os outros: vinde, pois agora matemo-lo e lancemos numa dessa cisterna e diremos um animal selvagem, comeu e vejamos que lhe darão os sonhos, né? Aí falou, mas o Rubio ouvindo isso não gostou, né? Falou, não quero derramar sangue, né? O Rubio falou, né? Não quero derramamento de sangue. Lançai na cisterna que está no deserto e não ponhas a mão sobre ele. O Rubio falou, e isso disse, né? Para levar, a fim de restituir, para levar deles e a fim de restituir o seu pai. Mas logo chegou José aos seus irmãos, eles despiram da túnica, eles tiraram a túnica de José, né? E tomou, lançaram a cisterna vazia sem água, né? E nisso passou uma caravana de ismaelita, né?
E eles começaram a conversar entre eles, né? Concordaram em vender José para os mercadores medianistas, né? E que na verdade eles eram que vendiam, eles vendiam perfume, essas coisas. Até aqui fala, nesse texto aqui fala que fala vendia até mercadores medianistas vendiam aqui tá falando que aromas, bálsamos, mirra, né? Aroma, não, aromas, bálsamos e mirra, né? E eles concordaram e venderam José. José foi vendido pelos irmãos, olha só. Então, diante de uma situação dessa de ciúme, né, de disputa, e eles não gostavam do José, porque José era o filho mais preferido de Jacó. Jacó amava José, né? E Jacó amava mais José do que os irmãos. Então, isso já, o texto já fala que Jacó, ele afirma que Jacó ama mais o José do que os irmãos. Então, isso causava os ciúmes aí dos irmãos. E quanto mais José falava do sonho, José contou do sonho, que se eles se prostravam diante, eles ficaram com mais raiva de José, mais irado, né? E depois que deram a túnica, a Raquel e o Jacó deu, ficou mais ciúme. Então isso fez com que os irmãos ficaram com mais ciúme do Jacó, né? E quer dizer que a gente pode ver que a família de Jacó era um pouco problemática, né? É uma disputa entre espaços entre os irmãos, né? Principalmente relacionado com José, né? Tinha um ciúme muito grande de José, né? Por causa que era o filho da mulher amada de Jacó, da Raquel, né? E José, ele foi vendido para Potifar, como escravo, no Gênesis 39. Lá o Potifar, ele era um general, um oficial, né? Um comandante da guarda egípcio, e ele comprou, né, o José dos ismaelitas e levou ele para sua casa. Lá ele se tornou uma pessoa, só que o Potifar, ele se tornou uma pessoa muito próspera quando José começou a morar na casa dele, porque Deus abençoava José tudo que ele fazia, amém? E lá ele abençoou tanto o Potifar, que o Potifar, ele deixou José ser uma pessoa muito importante na casa dele, né? Ele administrar todos os bens, ser uma autoridade, né? E tudo passava pela mão de José. Então, ele deixou o José com tudo, administrando toda a casa dele, menos a mulher dele, claro, né? Que era tudo ele podia administrar, cuidar, menos a mulher, claro que não, né? E acontece que a mulher de Potifar, que no texto fala, que ela começou a ficar com interesse no José, né? Começou a assediar José, né? Seduzir José. Ela começou a amar José, se apaixonou pelo José. Só que o José rejeitou ela, não quis, né? Ele não quis, então ele não deixou se levar pela tentação, né? E ele falou para ela, ele não é maior do que eu nessa casa. Falou que o patrão não é, nenhuma coisa que me vedou, senão a ti. Ele falou, ele só vedou a ti, claro, porque és a sua mulher. Como, pois, eu cometerei um tamanha maldade, o senhor dele, que trouxe ele para casa dele, né? Deu para José poderes até para cuidar de tudo, né? José fazia o que queria, assim, conforme a vontade dele, porque na verdade ele deixou a autoridade. José administrava todos os bens dele, todas as coisas dele, né? E como eu pecaria contra Deus, né? Olha só que coisa, que fidelidade linda que José falou, né? Ele poderia pecar contra Deus? Quais são os valores de José, né? Aí que a gente começa a ver que José não se deixou se vender. E hoje a pregação hoje no culto foi sobre isso, né? Que você vai vender os seus valores, você vai vender, você vai perder a sua fidelidade com Deus por causa de dinheiro, hein? Por coisa aqui é uma tentação, o inimigo, né? Se deixar levar pela tentação. Deus não é maior na sua vida, não é melhor a sua aliança com Deus do que você se deixar levar pela tentação, perder não só a desobedecer a Deus, né? A fidelidade de Deus, você perder tudo isso que você construiu, né? Você manter firme no propósito de Deus, do que uma tentação, uma coisa passageira, né? Uma coisa que não vai te levar a nada, e perder a salvação da alma, né? Ou até pode todo tipo de pecado que leva à morte, né? Então José não se deixou se abater por isso. José não se vendeu, né? Ele se manteve firme no Senhor dele, primeiro Deus, nosso Deus eterno e Rei poderoso, e depois no Senhor dele, que ele apoiou José, ele trouxe para casa dele, ele deu uma oportunidade, deu um cargo de autoridade, né? De responsável, tinha um prestígio José, né? O José cresceu ali naquele ambiente, né, de escravidão, mas ele
se destacou ali também, né? Deus abençoou José, porque onde José estava, Deus abençoava, fazia José ser uma pessoa próxima, e a presença de Deus estava nesse lugar. Agora, Deus, amém. E só que a mulher de Potifar, como José rejeitou ela, ela não gostou dessa atitude de José, né? E o que ela fez? Então ela pegou as vestes do José, né? E exigiu que ele deitasse com ela, não foi? Então ele fugiu e ela conseguiu pegar um pedaço lá da veste dele lá, uma roupa dele lá, né? Ela segurou lá a roupa dele e ela chamou o servo dela e falou que ele queria insultar ela, abusar dela, que ele pegou confiança porque o Potifar deu essa autoridade para ele, achou que podia. Então ela inventou essa mentira, essa calúnia e essa difamação sobre José, e foi chamado o Potifar, né, tudo, os empregados ali que viram, como serviram como de testemunha, para saiu gritando, né, a gente pode ver aqui nessa história, e acontece que o Potifar manda José para o cárcere, para a prisão, né, e lá na prisão, porque o Potifar fez uma atitude bonita com José, você vê na história, porque ele sendo um oficial, um comandante, ele podia mandar lá, naquele tempo não tinha esse negócio não, né, podia mandar matar, né, só que ele não matou José, porque ele viu quem era José, né? Apesar da calúnia da mulher dele, mesmo assim ele tinha consideração por José. Então, e José foi parar lá na prisão. E lá na prisão também, Deus abençoou José, porque Deus estava com José. Então, José estava, a presença de Deus estava com José. Qualquer situação, José estava, a presença de Deus estava com ele. Amém? E lá na prisão, José cresceu também. Tanto é que o carcereiro deixou a prisão por conta de José, né? José ficou administrando ali o cárcere dos presos ali porque José ajudou. Teve um momento na história fala que houve uma peste, né? E eles ficaram doentes. José ajudou muito, tipo igual um médium naquele tempo, né? E isso fez com que os presos e o carcereiro confiassem em José, né? José cresceu de novo, né? Então, mais uma vez, José se tornou uma pessoa importante, né? E só que nesse tempo que José está preso ali, nesse período, foi preso o copeiro e o padeiro, né? E o padeiro, tanto o copeiro, os dois tiveram um sonho, né? Então, eles estavam muito aflitos. José foi perguntar qual foi as aflições que estavam acontecendo com eles ali, naquela aflição, né? E o copeiro, né? E o copeiro explicou o sonho e disse: o copeiro disse, Gênesis 40, tá? O sonho do copeiro, né? Ele contou a José que o meu sonho havia uma videira perante a mim, e na videira tinha 3 ramos, a brotar e vide. Havia flores e seus cachos produziam uvas maduras. O copo de Faraó estava na minha mão. Eu tomei as uvas e as espremi no copo de Faraó e dei à própria mão de Faraó. Então disse José: esta é a sua interpretação. Os 3 ramos são 3 dias, o José falou pro copeiro. Ainda de 3 dias, o faraó ele restituirá o cargo, ele voltará para servir o faraó, né? O seu cargo, né? E dará o seu copo na mão do faraó, quer dizer, ele vai continuar fazendo o trabalho dele, né? Do costume antigo, né? E de copeiro, né? Porém, lembra de mim, o José falou para ele, quando você estiver lá voltar pro seu cargo, você lembra de mim aqui, né? José falou, lembra de mim, tudo quando correr bem lá, né? José falou, rogo que seja bondoso comigo e faz menção de mim para o faraó, para eu sair dessa casa, daqui da cadeia, né? Porque eu fui roubado da terra dos hebreus, o José falou, e aqui nada fiz para que me pudesse nessa masmorra. Ele só deu um resumo da vida que aconteceu. Já o sonho do padeiro-chefe, o José interpretou. Ele falou, eu sonhei 3 cestos de pão alto, mas me estavam sobre a minha cabeça. No cesto mais alto haviam de todos os manjares de Faraó, até do padeiro, e as aves comiam certo na minha cabeça. Então lhe diz José, a interpretação, estão 3 cestos, são 3 dias. Dentro de 3 dias o faraó tirará sua cabeça e pendurará no madeiro, e as aves te comerão as carnes. No 3º dia, que era o aniversário do nascimento de Faraó, deu um banquete a todos os seus servos, e no meio desse reabilitou o copeiro-chefe e condenou o padeiro-chefe. Amém? Então a gente vê que aqui ele contou o sonho e José, só que passou depois desse período, né, que o padeiro foi restituído do cargo para servir o faraó, o José ele ficou esquecido lá, passou, né? José
Então aí aqui fala que passou uns 2 anos com pressa, o Faraó teve um sonho, o Faraó sonhou. Então nesse sonho, o Faraó sonhou, né, que ele estava de pé diante do Nilo e o rio subiu 7 vacas formosas, é Gênesis 41, tá? Formosa e avisa de gordas pastavam no carriçal. Após ela subir do rio, outras 7 vacas, feias, vistas, magras, e pararam junto das primeiras e na margem do rio. E as vacas feias e as vistas e as magras comiam as 7 formosas à vista, e as gordas então acordou o faraó. Tomando dormido, ele sonhou outra vez, ele teve outro sonho, né? Ele sonhou com 7 espigas de milho, 7 espigas, né? Cheias de boas. E após elas nasciam 7 espigas mirradas, cretadas do vento oriental. As espigas mirradas devoraram as 7 espigas grandes e cheias. Então acordou o faraó, fora isso, um sonho. De manhã achou ele um espírito perturbado. Então quando ele teve esse sonho, o faraó ficou perturbado. Então ele chamou todos os adivinhos, né? Todo o pessoal ali para que ele pudessem decifrar o sacerdote. Aquele tempo tinha adivinhos, acho que até feiticeiros, sei lá, tinha tudo naquele tempo, né? E aí chamou. E ninguém soube decifrar o sonho de Faraó, né? E aí o copeiro-chefe falou assim, ele lembrou, né? Ele lembrou que tinha lá na prisão um judeu, né? Não, peraí. Ele lembrou, peraí, deixa eu ver. Ele contou. Aqui ele falou assim que ele lembrou, né? O padeiro lembrou de José na prisão e o faraó mandou buscá-lo José. Quando José levaram José tomou banho, né? José, ele tomou banho, né? Ele tomou banho, tudo, né? E trocaram José com roupas, né? De acordo para estar na presença do faraó, e lá o José foi conversar com o faraó. E o faraó começou a relatar o sonho para José, e o José, ele revelou o sonho que Deus falou para ele, né? Então José contou para o faraó que seriam 7 anos de fome e 7 anos de fartura, de abundância, né? Então ele contou que eles tinham que preparar, né? Que Deus deu o sonho para ele, que ele tinha que preparar, guardar mantimento, né? E ter um administrador, né? Nas colheitas, e guardar os mantimentos na cidade, né? Armazenar seria, né? Abastecer toda a terra, né? Por 7 anos de fome, quando vinha 7 anos de fome, tinha que guardar os mantimentos, abastecer, né? Porque haverá uma fome muito grande no Egito, né? Para que a terra não pereça, e teria 7 anos de fartura, né? Então aí o faraó, ele falou assim, ele tinha que escolher uma pessoa para administrar tudo isso, né? Então o faraó ficou ali, o faraó, ele tinha que escolher uma pessoa competente, né? Que tinha capacidade para fazer tudo isso, né? Então, como ele não tinha ninguém ali, ele achou, acharemos um homem como este, apontou para José, né? Tem o Espírito de Deus, amém, glória a Deus. Então disse o faraó a José, visto que Deus te fez saber tudo isso, o faraó explicou. Ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Ele reconheceu o Deus, nosso Deus único, ou seja, olha só que lindo, né? Administrará a minha casa e a tua palavra obedecerá a todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Amém. Disse Faraó a José, vê que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito, glória a Deus. Então tirou o Faraó o seu anel de sinete da mão e pôs na mão de José, fez-o vestir roupas de linho fino e depois ao pescoço um colar de ouro. E fez subir ao seu segundo carro, clamavam diante dele, inclinavam, né? Ele é uma autoridade agora importante. Desse modo, construiu sobre toda a terra do Egito. Então, ele construiu, José, toda a terra do Egito, glória a Deus, né? Disse ainda Faraó a José, eu sou o Faraó, contudo sem a tua ordem ninguém levantará a mão ou pé em toda a terra. Olha que autoridade que ele deu para José, glória a Deus. E José chamou o Faraó o faraó chamou José de Safanete de Paneia e deu por mulher a Zinate, filho de Potifera, sacerdote de On, e perguntou da terra do Egito. Amém, glória a Deus. Gente, que lindo, né? Como Deus é tremendo, né? Como você poder ver que José, ele não se abateu, né? Nenhuma situação José, ele não reclamou, né? Ele só falou aqui pro copeiro lembrar dele, porque
ele é uma maneira de tipo assim, lembra de mim lá, eu falei aqui pra você, contra mim que eu, né? Então, mas assim, mas não foi uma reclamação, né? Foi até um pedido de ajuda, né? Mas só que Deus tem um tempo certo para todas as coisas, né? E talvez se o copeiro falasse lá pro faraó, ele poderia estar no lugar do, do padeiro, né? Então a gente pode dizer que Deus sabe que faz tudo tem a hora, não se precipitar, não. O tempo de Deus, a hora que Ele quer que fazer as coisas, Ele vai chegar a hora certa, que Ele já tem determinado para nossa vida. Muitas vezes nós queremos se precipitar, né? A gente tem essa mania de querer achar que tem que ser agora e tem um processo. Existe um processo. José passou pelo processo. Se não fosse o ciúme dos irmãos, a ira dos irmãos, José não estaria no Egito, né? E nesse momento que agora foi nomeado governador, foi para que Deus fez com que, para que a hora que viesse a fome, ele já estaria lá para ajudar a família, né? Deus levantou uma pessoa para ajudar o povo dele, amém? Como Deus levanta pessoas para ajudar o seu povo, amém? Então Deus ele tem um propósito, então a sua vida, a sua luta, a sua aflição que você está passando nesse momento, há um propósito muito grande na sua vida. Às vezes não é para você, é para as pessoas que Deus vai fazer com que vai levantar você para ajudar pessoas. Então tenha calma, porque o que você está passando é algo grande, é algo que Deus tem uma promessa muito grande para sua vida, né? E você vai ser um canal de bênção na vida de outras pessoas, amém? José foi um canal de bênção para a vida do sermão dele e para o povo de Deus, amém? Porque Deus levantou José para ajudar o povo, né? Como Deus é bondoso, quando ele pensa em tudo, a gente vê situações na nossa vida que a gente acha que Deus não está conosco, mas Deus estava com José quando ele foi vendido por escravo. Deus estava com José. Deus estava com José quando José foi parar na casa como escravo na casa de Potifar. Deus estava com José. Deus estava com José quando José foi parar na prisão. Deus estava com José. E Deus estava com José quando ele foi na presença do faraó. Como Deus está conosco o tempo todo. A gente pensa que na nossa dor, nossa dificuldade, Deus não está conosco, Deus está conosco. É nesse momento que Deus está conosco ali, te ajudando. Porque é esse momento que mais precisamos também de Deus, né? Aquele momento que nós somos discriminados, somos desamparados, somos assim caluniados, levantam testemunho contra a gente, né? Acusam a gente. Nós estamos passando por crise financeira, perdas, né? Todo que tipo de coisa. E a gente acha que nós estamos abandonados, estamos sem esperança, sem vida, não sabe de onde vai vir. Só que o que José nos ensina? Continua, continua. Não para não. Hoje você não tem, pense assim que amanhã você vai ter. Se José pensasse hoje eu não tenho a minha situação, se ele ficasse se lamentando, dando-se de vítima, falar, meu Deus, puxa Deus, eu tô aqui vendida, me venderam, eu sou aqui tô um escravo agora, eu não vejo meu pai, claro que ele deve ter sofrido e chorado, claro que sim, claro que ele chorou, sentia falta dos irmãos, por mais que os irmãos fizeram com ele chorava, ele amava os irmãos daquele mesmo jeito, né? Eles ensinam também como amar as pessoas do jeito que elas são, né? São imperfeitas, mas Deus nos ama como nós somos, assim, imperfeitos, né? Falhos, pecadores, mas Deus ama assim nós somos, amém? E José nos ensina isso, né? Que ele deve ter sentido saudade muito grande. Imagina se foi vendido, né? O pai que ele amava, o Benjamim, os irmãos, mesmo aqueles irmãos confusos, né? Cheio de complicados, os irmãos de José, a gente pode ver na história assim, né? Impossível, briguento, né? E irados assim eles eram, né? Mas mesmo assim José amava eles daquele jeito, né? E imagina ele naquela situação, ele podia estar chorando, né? Nossa, o que vai ser da minha vida agora? Eu vou morrer aqui no Egito, eu vou morrer aqui de ser escravo na casa de Potifar. Não, em vez de ele estar reclamando, ele viu aquela situação, uma esperança ali e começou a trabalhar. Começou, olhou para Deus, não olhou para o problema, a situação que ele estava. E ele prosperou, Deus abençoou ali como escravo. Depois a inveja veio, o inimigo se levantou, né? Isso acontece na nossa vida, isso acontece muitas vezes. Você tá passando uma situação difícil, você cai ali, uma situação, e você mesmo se reage, né? Você não se abate, você levanta. E aí quando você levanta, aquilo vem de novo pra cima de você, porque ele viu que você levantou, aí vem mais outro, e assim faz, é nível. Você sabe que o processo é nível, você sabe que você vai passar por níveis, né? Vai ser nível 1, 2, vai indo, vai subindo. Quanto maior é a luta, maior é a vitória, e os níveis também vai subindo, né? Cada vez você vai passando por nível, então você sabe que o nível vai aumentando. Não adianta você falar assim, não, vai aumentando o nível, vai, porque se Deus tem uma terra prometida pra você, tem um propósito muito grande na sua vida, você sabe que você vai passar por vários níveis da sua vida pra você chegar lá. Então você tem que vai rindo, vai confiando,
confiante na fé que você vai chegar lá em nome de Jesus. Mas não se venda não. Aqui no caso, José não se vendeu não, viu? Ele foi fiel a Deus, manteve a aliança com Deus, né? Os princípios, né? Os valores dele, né? E a temente a Deus. Então Deus estava acima de todas as coisas para ele. Então Deus quer que nós Deus colocar Deus acima de todas as coisas. Deus tem que ser mais importante na nossa vida do que tudo, né? Nada pode separar do amor de Deus. Ele tem que ser todas as coisas. Então buscai o reino de Deus, todas as coisas serão acrescentadas, amém? Então não se venda, não se deixe levar para essa... Ó, o pastor falou, foi domingo, sobre a influência. Como tá a influência do mundo, né? Estou falando, até interessante falar essa passagem de José, tá falando sobre a família esse mês de novembro, né? A família, o mês da família, né? A família, né? E como é importante manter a família, né? Unida. Hoje nos tempos que nós estamos vendo as famílias distorcidas, né? As pessoas não gostam que falam, mas é verdade. Um padrão de família distorcida, né? Diferente hoje, né? Não tô julgando ninguém não, tô aqui para julgar ninguém não, tá? Eu estou falando que é o que é, mas o princípio da Bíblia, se você ler em Gênesis, você vai ver o princípio da família, né? Mas nós temos que entender uma coisa, né? Que as influências muito durante esse mundo hoje, né? Precisa tomar cuidado com as influências, né? Você tem que tomar cuidado. Então, os princípios têm que continuar, tá? Os valores é os mesmos. A palavra de Deus não muda. Os céus e a terra passarão, mas a minha palavra não passará, diz o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, confia no Senhor. Se você tem um princípio, se você sabe o seu valor, se sabe o que Deus vem ensinando para você através da palavra, a sua família, o seu pai honra, né? Tudo aquilo que o seu pai disse, não joga isso fora, não. Pelas influências do mundo. Que, hoje não tem nada a ver. Tem sim. Porque isso vai contar muito isso na nossa vida. Conta e conta para Deus, porque o que nós temos que fazer tudo que agrada a Deus e não aos homens. Amém? Aleluia, glória a Deus. Então, guarde essa palavra no coração. E Deus, José prosperou porque José foi fiel a Deus. Ele não murmurou, ele não reclamou, ele não ficou no meu eu. Ai, tadinha de mim, ai, eu tô aqui, tô sofrendo, ó céus, ó vida, eu não vou ver meu pai, eu não vou ver minha mãe. Não, ele continuou, ele perseverou, ele lutou e ele prosperou e Deus abençoou José, porque Deus estava com José. Porque Deus, ele não reclamou. E Deus gosta que os filhos sejam fiéis a ele, né? E diante de uma situação difícil, não murmure, não fique brigando, não fique reclamando. Oh, meu Deus, por que essa situação? Deus não gosta disso. Ele quer que você mantenha firme, porque há um processo que vai chegar na vitória, né? E se José reclamasse, ele não seria governador do Egito, né? Ele não estaria lá. Mas Deus, ele não reclamou, e Deus abençoou José, até porque José, ele faz parte da promessa, né? Então, a gente sabe que Deus, ele tem um propósito. Então, não reclame, tá? Persevere na situação que você está passando hoje. Deus vai te fazer vencedor e Deus vai levar você para algo maior. Tem algo maior para nossa vida, mas para que nós cresça e que para que Deus possa nos abençoar a nossa vida, naquilo que Ele já tem para nossa vida, nós temos que confiar em Deus e ser fiel à palavra de Deus e ser obediente e temer a Deus, tá bem? Temer não é ter medo, tá? É ter respeito e obediência a Deus. Aleluia! Eu respeito a Deus, o seu senhorio, o soberano, e também ter obediência a Ele. Obedecer, ouvir o que Deus está falando, porque a palavra de Deus, ela é um direcionamento para nossas vidas. E Deus tem algo para nos libertar. Ele tem algo para nos tratar conosco, curar, nos renovar. E nós só vamos conseguir chegar onde Deus quer se nós for obedientes e temer a Ele, né? E ser principalmente obediente, fiel à palavra dele. Tem que ser fiel. José foi fiel. Ele não se vendeu. Ele não deixou se levar pela circunstância, né? Ele só olhou para Deus. Ele confiou só em Deus. Todos os dias da vida dele foi só para Deus. E Deus fez ele ser uma grande pessoa. Uma grande autoridade que só o faraó acima dele. Ninguém mais. Então você pode ver que o que Deus é capaz de fazer na nossa vida quando você coloca a sua confiança, a sua vida, os seus sonhos, os seus projetos, tudo aquilo que você tem no seu coração na mão de Deus, porque os planos de Deus são maiores e os caminhos do Senhor são maiores que o nosso também, amém? Glória a Deus. Então você tem que confiar em Deus. Eu não sei onde está passando a sua vida, não te conheço, não sei seu endereço, não sei seu nome, né? Você que vai ver esse vídeo hoje, pode ser um bom dia para você, pode ser uma boa noite, ou boa tarde, você vai ver esse vídeo, mas olha, sabe de uma coisa, Deus está com você, esteve com José, está com você, e tudo que você está passando,
o que você estiver enfrentando, pode ter certeza que Deus vai fazer você ser uma pessoa vencedora e você vai conseguir chegar no outro lado da margem. Vai chegar na terra prometida, vai chegar aonde Deus quer que você chegue. Nada e ninguém vai impedir, só vai impedir você se você não crer. Só vai impedir você se você duvidar de Deus. Só vai impedir você se você murmurar e se você reclamar. Aí vai impedir você. E se você ficar com sentimento pequeno, com orgulho, vingança, né? Ciúme, inveja, isso não vai chegar, você não vai chegar a lugar nenhum. Mas se você colocar sua fé em Deus, confiar em Deus e se manter firme na situação que está passando, na flor, na aflição, na circunstância, você vai chegar aonde Deus quer. E aqueles que riram, aqueles que zombaram, e aqueles que acharam que você deve ficar caído ali, eles vão ver o Deus em você, porque Deus pode, Ele é poderoso. Glória a Deus, aleluia. Então creia que nem José, vamos ser que nem José, confiar. E mesmo da dor, da situação de qualquer, vamos ficar calados e vamos orar, vamos adorar a Deus, porque Deus está conosco, esteve com José. Ele não desampara os seus, não, nenhuma situação difícil, Deus está conosco, Ele não nos desampara, nenhuma situação difícil, Ele quer que você confie nele, descansa teu coração nele, amém? Porque Ele que vai agir. E é Ele que já está agindo se você colocou a sua confiança em Deus, amém? Tenha uma boa noite. Fique com Deus. Receba a palavra de Deus no coração, né? E não se desista. Olha, José passou por um processo. E foi o impulso dos irmãos. E às vezes também tem uma coisa. Guarda essa palavra. Às vezes muita coisa está se levando conta da sua vida é como se fosse um impulso para te levar você para frente. Porque muitas vezes a gente são muito parados, né? Algo acontece para que a nossa fé se mova, nós se movemos, o céu vai se movendo em volta de nós. Então há um levante, alguma coisa, às vezes vem alguma coisa para te levantar, para você impulsionar você para frente. Não é para você te derrubar, não. É para você olhar para o céu, né? E saber que tudo acontece é pela permissão de Deus. Até uma folha cair da árvore é com a permissão de Deus. Então não se deixa bater com aquilo que vai estar te acontecendo. Lembra-se, Deus está no controle de tudo. Se Ele tá permitindo, porque Deus tem algo. Aconteceu uma vez na minha vida, uma coisa muito estranha aconteceu, e eu achei que aquilo ia me acabar com a minha vida, mas lá na frente, Deus falou, eu fiquei assim desesperada, lá na frente Deus mostrou, e Deus mostrou, e foi algo, olha, eu fiquei, Deus me surpreende, Deus me surpreende, aquela música, né? Porque Ele me surpreendeu de uma forma assim que, meu Deus, eu falei, Deus, eu preciso parar de falar, porque agora eu vi que quando vê uma situação difícil, há um agir ali, há um propósito dentro de uma situação difícil. É aquilo que aconteceu com José. Dentro de tudo aquilo que ele passou, há um propósito maior que Deus fez para a vida de José ali, para que a vontade de Deus cumprisse na vida de José, mas o propósito de Deus era muito maior. Sabe que sim, né? Na Bíblia aqui para frente. Então confia no Senhor. Eu não sei o que está passando, mas confia, amém? Fiquem com Deus, receba a palavra de Deus no coração e a paz do Senhor Jesus, amém? Ó, tô de volta no canal, gente. Tô aqui firme e forte em nome de Jesus, viu? Ah, e mais uma coisa, vem novidade por aí, viu? Vem novidade por aí, tá? Eu tô preparando, eu vou ver se eu arrumo um cenário aqui. Já tem iluminação, glória a Deus, já me presenteou com a iluminação aqui, glória ao nome de Jesus, tá vendo como tá bonito hoje, iluminado? Dá até pra ver nos meus, glória a Deus, o Senhor tá providenciando tudo. Falei, Pai, é a sua vontade, aqui é teu, agora é o seu nome, Senhor, aleluia. Então o Senhor vai me dar um cenário aí, e em nome de Jesus eu creio que em breve vou ter um cenário e vou trazer novidades pro canal também, e aí talvez futuramente, em nome de Jesus, o povo do Facebook aí, dos grupos, todos os grupos que eu compartilho, vão ter uma live ao vivo, amém, Jesus. Que Deus abençoe, fique com Deus e a paz do Senhor Jesus, amém.